Ah, isso, só vai precisar autorizar aí, daí você já aceita. Muito bem. Então, a constelação, da forma que a gente vai visualizar aqui, ela foi apresentada, estudada pelo Bert Hellinger, que é um alemão. Ele era padre e no período das suas missões, ele teve uma experiência numa tribo Zulu, tá? E nessa tribo Zulu, ele começou a perceber as famílias que davam certo e as famílias que não davam certo. E aí, na linha de estudo dele, ele começou a perceber essas regularidades e começou, então, a trazer a consciência do que seria essa constelação familiar. O nome constelação familiar, muita gente confunde com espiritismo e espiritualidade por se falar de constelação, mas a associação que ele coloca é muito mais no sentido de que se eu olho para o sistema solar e falta uma estrela, deixa de existir aquelas três Marias, né? Porque as três precisam estar ali. Né? Então, todas as outras configurações de Órion, de todas as outras configurações que a gente olha no sistema solar. Então, essa é uma das leis que vai servir para eu poder trazer as interpretações e todos os insights aqui dentro dessa constelação, tá? Então, o que eu posso te trazer assim de imediato? São 3 regras básicas que a gente precisa olhar. E muitas vezes, só de eu já ir falando essas regras, essas leis, já vai caindo muitas fichas e a consciência já vai chegando por aí. E isso já é uma forma de constelar. Eu gosto de expressar para as pessoas que a constelação ela não é apenas quando a gente está aqui no atendimento, mas ela passa a ser uma filosofia de vida, ela passa a ser um estilo de conduzir os meus atos, a minha vida lá fora, no meu dia a dia. Então, a partir do momento que eu tomo consciência, eu já estou constelando. A partir do momento que eu consigo perceber algumas coisas que não estavam ajustadas, eu já estou tomando consciência, já posso mudar isso tudo e já está surtindo um efeito na minha vida. Então, muito mais do que essa hora e meia, 2 horas que a gente vai passar aqui, é o período que aquilo que você vai levar daqui para quando for embora. Então, todos esses insights e esses entendimentos, primeiramente, para que daí você consiga transpor isso para a sua vida lá fora. Isso sim vai ser a sua real constelação, tá? Então, qual é o objetivo da constelação? Vamos começar assim. Trazer aquilo que está oculto dentro do inconsciente coletivo da sua família. Então, muitas vezes existem históricos de conflitos, de brigas, de situações que a gente vem carregando a nível de DNA, né? Então, são crenças limitantes, são brigas, são padrões, são comportamentos e exclusões. Então, isso tudo, mesmo que a gente não tenha consciência, racionalmente, isso tudo está aqui, impregnado, né? A gente recebe nessa carga genética. Então, eu gosto sempre de dar o exemplo. A minha nenezinha, ela não tem uma folhinha em branco, né? Ela não tem nenhuma crença ainda, ela tem 7 meses. Mas, o que acontece? O que eu vivi, o que a minha mãe viveu, o que a minha avó viveu, isso tudo, de certa forma, ela já recebe, né, a nível de DNA ali, dentro dessa configuração que ela escolheu nascer aqui na nossa família. Então, é isso que eu, fazendo as liberações, eu já consigo liberá-la também, nesse fluxo todo. Então, por isso que é tão importante que a gente vá tomando consciência disso tudo, tá? O que eu gostaria que você entendesse também? A constelação aqui vai ser feita pela água, mas ela pode ser feita através de pessoas, de representantes. Então, tem momentos que eu faço com representantes, tem momentos que eu faço com os bonequinhos só na mesa, sem que sejam na água. Tem momentos que eu vou fazer através de uma meditação, com as meditações que eu fazia diariamente, agora todas que também estão sendo ofertadas para vocês, né, nas plataformas, também são formas de constelar. Então, tudo isso
vai ser uma forma de você trazer essas liberações no dia a dia na sua vida. Como que é feito isso, Luiz? Através de comandos verbais. Eu gosto de deixar bem claro que funciona da seguinte forma. Quando Jesus veio, na sua infinita misericórdia, ele nos trouxe o entendimento de que através de comandos verbais a gente conseguiria falar, né? Anda, enxerga, caminha. E ele deixa muito claro que nós somos essa centelha, que nós temos essa centelha dentro da gente. O que acontece é que no nosso dia a dia a gente esquece que tem essa força. E aqui na constelação, a gente vai fazer essas liberações através destes comandos verbais. Então, eu me libero de carregar isso, eu vejo você, eu olho para você, eu respeito o seu caminho, mas eu escolho fazer um caminho diferente. Então, sempre com muito amor, muito respeito e esses comandos verbais. Então, é dessa forma que a gente vai conseguindo olhar o que tem de emaranhado, de um monte de coisa ali que está bloqueando a sua vida em determinado assunto, e aí a gente começa a fazer essas falas, essas liberações, e isso tudo vai se afrouxando, assim dizer, tá? Então, as 3 leis, só para eu encerrar, e para a gente poder começar a constelação. A lei da hierarquia, do pertencimento e do equilíbrio. Então, em hierarquia, eu preciso respeitar e honrar quem veio antes, tá? Então, os maiores são os que vieram antes. Muitas vezes, os nossos pais acabam pedindo que a gente exerça posturas de grandes. Filha, decide isso aqui para mim. Vá lá e resolva tal coisa, né? Quando a gente está nessa posição, tá errado e acaba que eu tô carregando um monte de pesos que não são meus, de responsabilidades que não são minhas, e aí quando eu preciso de energia para conseguir resolver a minha vida, eu não consigo, eu não tenho força. Porque imagina que é como se eu já tivesse com meu pai e minha mãe no meu colo, se eu estou rompendo uma hierarquia. E se eles estão sentados no meu colo, como que eu vou ter força para conseguir pegar a minha filha? Como eu vou ter força para conseguir ser mãe com a minha neném? Não vou, porque o meu colo já está ocupado. Então, esse movimento da constelação eu devolvo a posição de honra dos meus pais e me coloco novamente como pequeno, tá? Esse é um, que é a hierarquia. O outro é o pertencimento. Então, todos precisam fazer parte. Em muitos momentos nós temos abortos que não foram vistos, nós temos exclusões por brigas, exclusões por guerras, exclusões por N motivos. Então, essas exclusões, elas acontecem muitas vezes até sem ter consciência disso. Mas eu gosto de dar o exemplo de que um copo d'água, deixa eu ver se a minha água está aqui. Quando eu tô com a minha água aqui e eu tomo um gole, não fica o buraco dessa água, não fica um buraco ali. Ela se ajusta, se reequilibra e volta para apenas um nível mais baixo, mas ela não fica um buraco, tá? A mesma coisa é se eu cavo um buraco na terra. Esse buraco não fica ali por muito tempo. Vem sol, vem vento, vem chuva, essa terra se reequilibra. Então, assim também funciona dentro da nossa família. Se, por exemplo, esse pai foi para a guerra e saiu, né? Foi para lá, para a guerra, e faleceu e não conseguiu mais voltar, não é que aquele buraco dessa falta vai continuar ali. Alguém tende a assumir, porque esse equilíbrio é uma lei do universo, né? É uma lei da natureza. Então, de repente, esse filho assume, né? Lembra antigamente que tinha muito isso, né? O pai morreu, o filho mais velho vai ter que tomar conta da mãe. E aí o que acontece? Esse filho tomando conta da mãe dessa família que era a família do seu pai, ele deixa de ter força para conseguir seguir o seu caminho. Então, novamente, aqui na constelação, a gente vai voltar e devolver o lugar desse pai para que esse moço tenha condições de seguir o seu caminho enquanto filho, tá? Esse é a lei do pertencimento. A mesma coisa se tiveram abortos, a mesma coisa se tiveram... vamos ver...
de repente um pai expulsa o filho porque ele era homossexual antigamente, então não quero mais ver fulano de tal, né? Isso tudo considera como exclusões. E a última é a lei do equilíbrio. Então é extremamente necessário que a gente tenha este equilíbrio do dar e receber, do dar e tomar. Então, entendendo que os mais velhos que vieram antes de mim, os meus pais aqui atrás de mim, me deram tudo que eles podiam. Eu recebi com maior amor e gratidão. E agora eu pego isso que eles me deram e eu dou para minha filha. Eu nunca vou conseguir retribuir o que os meus pais fizeram para mim, porque entende que eles me deram a vida. E a vida é o bem mais precioso que eles poderiam me dar. Então, por mais que eu estivesse tentando retribuir, eu nunca vou conseguir. Então, o movimento na constelação é, querido papai, querida mamãe, de forma amorosa, eu recebo tudo isso de vocês e agora eu transmito para os meus, né? E aí assim vai indo na escadinha para todos os descendentes que vierem depois de mim, certo? Então, isso é dentro da família. Agora, se eu olho esse equilíbrio também dos lados, eu preciso estar em equilíbrio com o meu parceiro. Então, se eu só fizer e meu marido só receber, dá desequilíbrio. Então, eu faço um pouquinho, ele faz um pouquinho. A mesma coisa nas amizades, a mesma coisa no trabalho. Pensa em, por exemplo, alguma amizade no decorrer da vida que você teve e a pessoa, você fala assim, ai, que saco, fulano só me liga quando precisa de alguma coisa. Ai, tá pesado. Percebe que fica pesado. Então, isso é quando está em desequilíbrio. Então, por isso que é tão importante a gente ponderar esse equilíbrio dentro da nossa jornada. O meu pai falava para mim assim, filha, você pode beber, mas não enche a cara. Beba um copo de cerveja, 2 copos de cerveja. Você pode sair estudar, mas você não precisa estudar o tempo inteiro. Você pode sair e se divertir, mas não precisa sair e se divertir sexta, sábado, domingo, segundo. Então, funciona como tudo na vida, né? É o nosso desafio de alcançar o nosso equilíbrio em todas as situações, independente de quais sejam. Entendendo que esse equilíbrio também vai ser pontual. O meu equilíbrio não necessariamente é o mesmo que o seu. Então, por isso que é tão importante a gente se conhecer, olhar para tudo isso, entender o que está ali, o que faz sentido para mim, o que eu ainda quero carregar, o que eu ainda não quero carregar. E aí, em conjunto com isso, eu venho trabalhando com as mesas radiestésicas. Então, eu tenho diversas mesas, eu vou sentindo qual que eu vou abrindo. Essas mesas, elas trabalham a nível frequencial. Eu também posso ver em qual geração que esse conflito começou. Vou trabalhar lá, então, com uma energia pontual, vamos supor, para a 7ª geração, com aquele tópico específico, e aí eu vou trabalhando de forma complementar junto com a constelação na água. Tá bom? Então, essa é uma introdução aí para a constelação, que eu já vou até deixar gravada para as próximas pessoas que também vierem, que já são uns minutinhos a mais aí, que já fica tudo explicadinho. Tá bom? Você tem alguma dúvida, querida? Em cada... Então, vou até gravar mais um pouquinho. Boa pergunta. Dúvidas sobre como funciona. Então, cada constelação é sugerido que eu faça para uma questão. Então, vamos supor que hoje o seu tópico me diga de uma forma muito sucinta. Fala assim, amor, finanças, trabalho, profissional. Então, hoje a gente vai abrir o campo para olhar esse profissional. Não quer dizer que a gente olhando para isso não vai ressoar em outras áreas da sua vida. Provavelmente vai, porque está tudo interligado, né? Muitas vezes. O que é interessante também, que às vezes a gente quer olhar o profissional, mas quando a gente for abrir aqui, vai aparecer que, na verdade, são outras coisas que estavam precisando ser vistas para que o seu profissional flua. A constelação de mais cedo era sobre profissional também, e o meu cliente, ele... a dificuldade dele de ir para a vida profissional estava muito mais envolvida numa morte prematura da mãe. Então, a gente passou a constelação inteira olhando para esta mãe. Então, isso que é muito legal. A constelação nos traz possibilidade de entender o que está travando esse profissional. Não necessariamente é essa falta, vamos supor, de clientes, ou não necessariamente é o chefe que está pegando no meu pé, sabe? Então, a gente vai olhar de uma forma um pouco mais profunda, porque isso que você me traz, então, dificuldade profissional é o sintoma. Agora a gente vai abrir e acessar lá o que realmente está lá dentro.
complicando, tá bom? Então, vou pausar aqui de volta.